Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Agosto é o mês de ultra promoção de armações e óculos de sol nas óticas Ultrafarma. Armações e óculos de sol das marcas exclusivas iFly e Fio com 50% de desconto. Imperdível! Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma, com apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos mais um programa Devotos do Senhor Bom Jesus de Guape, nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum, ou tempo do crescimento do reino. Jesus dá os conselhos, Jesus dá os passos, Jesus dá a direção para que o reino de Deus possa crescer no nosso meio. Você é nosso convidado especial neste momento para se unir em oração conosco, para ouvir a palavra de Deus e tornar-se, a exemplo dos discípulos do Senhor, um semeador do seu reino. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número que está aparecendo no seu vídeo. Lembre-se que, ao enviar a sua mensagem, é muito importante que você se identifique. Se você não se identificar, nós não temos como falar aqui a sua intenção e não tem as pessoas como rezar por você. Então é importante que você se identifique. Lógico, Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você pede neste momento. Mas para que nós também possamos nos unir em oração com você, afinal de contas, esta é a promessa de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor bom Jesus certamente está no meio de nós neste momento, porque somos muito mais do que 2 ou 3. Somos pessoas espalhadas em todo o Brasil, acompanhando este momento de oração e intercedendo por aqueles que nos pedem orações. Vamos iniciar este programa meditando o Evangelho, meditando o trecho bíblico que a liturgia nos propõe para o dia de hoje. Nós prosseguimos na leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Nós vamos concluir hoje a leitura do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus. Vamos avançando cada vez mais próximos do final do Evangelho, do final do texto litúrgico do Evangelho de São Mateus. E vamos pedir as forças, as luzes de Deus para que esta palavra caia como boa semente no nosso coração e possa produzir frutos. Que o nosso coração não seja como aquela parábola que Jesus contou, que haviam pedras, que haviam espinhos que sufocaram a semente. Não que havia sol forte que sufocou, que matou a semente. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja livre para ouvir esta palavra hoje. Deixe de lado, nesse momento, as tuas preocupações, as tuas necessidades e deixe que Deus cuide delas para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente
consciente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A temática do Evangelho de hoje é uma continuidade da reflexão que nós iniciamos ontem. Ontem ouvimos o episódio em que um jovem rico perguntava a Jesus: Mestre, o que é preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso cumprir para alcançar a salvação? E aquele jovem acabou indo embora triste, cabisbaixo, porque não foi capaz de ser generoso, porque não foi capaz de dispor dos seus bens, não foi capaz de praticar a caridade que lhe pediu Jesus. Os discípulos assistiam àquela cena e com pesar viram a situação daquele jovem que não foi capaz de abandonar as suas riquezas. Viram o jovem partir com a característica principal daquele que é incapaz de seguir os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, abrir seu coração para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. A tristeza. Aquele jovem saiu dali triste, como nós dissemos ontem, porque ele não foi capaz de se abrir à vontade de Deus, não foi capaz de renunciar a tudo para seguir o Senhor. Enquanto eles prosseguiam no caminho junto com Jesus, eles perguntaram a Jesus: então, quem que vai se salvar? Quem de nós será capaz de se salvar diante do que viram com aquele jovem rico? E Jesus vai trazer palavras duras, uma das palavras mais duras que Jesus traz nos evangelhos. Não é a mais dura, mas é uma das mais duras. Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar no fundo, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus.
Talvez num primeiro momento a gente possa reduzir este evangelho numa simples condenação à riqueza, ao dinheiro, aos bens materiais. Porém, isto é muito pouco. A mensagem de Jesus para esta palavra, para este evangelho, ela é muito maior do que isso. Aqui Jesus está deixando muito claro que aquele que põe o seu coração, aquele que põe a sua segurança nas coisas, nas pessoas, naquilo que é material, não consegue ter a liberdade necessária para seguir Jesus. Ficar preso às suas próprias seguranças, as seguranças que coloca em si mesmo, ou nos seus bens, ou em situações, ou em relações, ou naquele trabalho, enfim, e não consegue seguir Jesus. Isso porque o próprio Jesus vai dizer numa outra passagem do Evangelho: ali onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Quando nós consideramos o nosso tesouro, colocamos o nosso coração nas nossas riquezas, nos nossos bens, naquilo que é material, naquilo que é deste mundo, nós não temos olhos para ver aqueles bens que Deus promete a quem ama, conforme reza a oração da Santa Missa dessa semana. E aí Jesus vai dizer que há duas maneiras, duas formas de lidarmos com os nossos bens materiais. Há duas formas de lidarmos com o nosso trabalho, de lidarmos com a nossa vocação, porque teoricamente nós sabemos que o fruto do nosso trabalho é o nosso salário. E com o nosso salário e com o nosso esforço é que nós adquirimos os nossos bens, é que nós nos mantemos. Então, será que Jesus está condenando isso? Não é isso que Jesus condena. Há, como eu disse, duas formas de lidarmos com os nossos bens materiais, com o nosso trabalho, com as nossas fontes de renda. Uma delas é nós colocarmos o dinheiro, o lucro, os bens, as conquistas como finalidade. Então nós batalhamos, nós nos esforçamos para alcançar os nossos bens e nos esbaldarmos com eles. Nós queremos cada vez mais e mais e mais. Isto é a finalidade do nosso trabalho. Ou nós colocamos como finalidade Deus. E aí, aquilo que nós fazemos através do nosso trabalho, aquilo que nós conquistamos, os nossos bens, o nosso dinheiro, as nossas situações, as nossas relações, tudo aquilo é colocado como meio de alcançar Deus. Ou seja, nós trabalhamos, nós nos esforçamos para nos salvar, para alcançar a nossa santificação e, sobretudo, para ajudar o outro a encontrar Deus. Esta é a finalidade maior da vocação que cada um de nós recebe de Deus. Colocar-se a serviço dos irmãos e irmãs. E Jesus vai dizer que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, em outra passagem, ou seja, a Deus e às riquezas. Ou seja, não é possível que a gente busque a felicidade completa através das coisas, através dos bens, através da riqueza que a gente tem. Mas, como eu falei, essas devem ser oportunidade para servir a Deus, oportunidade para servir os homens. E aqui é muito interessante que Jesus, para dizer, quando ele diz esta expressão que não é possível servir a Deus e ao dinheiro na nossa tradução, ou às riquezas, a expressão do aramaico que Jesus usa é mamon. Mamon significa
ídolo. Então Jesus está dizendo, não é possível servir a Deus e a um ídolo. O que significa ídolo nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento? Muita gente faz uma falsa interpretação, uma errônea interpretação a respeito dos ídolos. Quando fala lá que não podemos ter ídolos, aí as pessoas muitas vezes até usam isso como arma contra os católicos, dizendo, não fará ídolos para adorar, não, ídolos, as imagens são ídolos, e você está colocando isso no lugar de Deus. Ídolo, nas Sagradas Escrituras, está relacionado com poder. Com poder. Muitas vezes a gente trata Deus como um ídolo quando nós fazemos as coisas exigindo que Deus faça aquilo que nós queremos. Por exemplo, se eu rezar tantas 1000 Ave-Marias, se eu for a pé até o Santuário do Bom Jesus, Deus vai ter que me dar. Então a gente quer mandar em Deus, a gente quer ter poder sobre a ação de Deus, sobre o poder do próprio Deus. Isso é tratar Deus como um ídolo. Então, o ídolo é exatamente tudo aquilo que a gente tem em relação de domínio. Então, nós podemos ter relação de domínio com uma pessoa, nós podemos ter relação de domínio com os nossos funcionários, de repente, ou nós podemos ter relação de domínio com os nossos pais, com os nossos familiares, a gente pode ter relação de domínio com os nossos bens materiais. Enfim, isso é o ídolo na linguagem bíblica. O ídolo é aquilo que a gente pode possuir, aquilo que a gente pode mandar, aquilo que a gente pode dominar. Eram assim os deuses do Antigo Testamento. Eles faziam aqueles pequenos objetos que eles chamavam de ídolo, e aquilo, diferentemente do que a gente vê hoje com as imagens, aquilo não representava um Deus, por exemplo, o Deus da chuva, o Deus do trovão, mas aquilo era o Deus. Então era como se eles pegassem o Deus deles e colocassem no bolso. Eles podiam guardar no bolso, porque era deles, eles tinham domínio sobre aquilo. Então este é o sentido de ídolo. Então o ídolo é algo que está oposto, está do lado contrário de Deus, porque aquilo que tem relação de ídolo é tratado como objeto. O ídolo é um objeto. Então, os nossos bens são objetos, as pessoas que muitas vezes nós dominamos são tratadas como objetos. Então, objetos. Enquanto que na nossa relação com Deus, e por isso a oposição, nós somos, pelo batismo, tratados como filhos e filhas, como amados e amadas de Deus. Por isso, Jesus, no Evangelho de hoje, agora que isso está bem claro, ele vai nos dizer que não é possível ter um amor desenfreado por aquilo que é material, por aquilo que a gente pode dominar, seja muito, uma quantidade enorme, ou seja pouco. O pecado da avareza, o pecado do egoísmo, eles não estão relacionados com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. Você pode ser avarento, você pode ser egoísta, tendo na sua conta bancária 50 centavos. Você pode ser avarento, você pode ser egoísta, tendo na sua conta R$1 milhão. Não importa o quanto de dinheiro você tem. Esses pecados, eles não estão relacionados com a quantidade, mas eles estão relacionados com aquilo que sai do seu coração, com aquilo que está no teu interior. Jesus aqui não está condenando a quantidade de bens, a quantidade do dinheiro, mas
está condenando drasticamente o mau uso destes bens. E usar mal, como eu disse, você pode usar com pouco ou com muito. Não importa o quanto você tenha, você pode fazer mau uso, você pode estar prisioneiro destes bens. Os nossos bens materiais, como eu já disse, como nós repetimos desde ontem, porque este é o assunto que está girando em torno da temática da liturgia desta semana, ele deve ser colocado a serviço da sua família e a serviço da sociedade, das pessoas que estão ao seu redor. Não é pecado você ter os seus bens. Não é pecado você ter algo melhor. Porém, é pecado quando você tem os seus bens, quando você tem algo melhor e é incapaz de repartir. É incapaz de se solidarizar com aqueles que têm muito menos que você ou não têm nada. Nós precisamos sim lutar, precisamos nos esforçar para conquistar os nossos bens materiais. Porém, este mesmo esforço que a gente tem, a gente deve fazer para lutar contra a miséria, contra a fome, contra as desigualdades, contra a falta de dignidade humana que muitos irmãos e irmãs estão submetidos. Quando Jesus fala em pobreza de espírito, felizes os pobres em espírito. Ontem eu dizia que ao longo da semana nós íamos entender isto. Ser pobre em espírito não significa ser pobre monetariamente, mas significa ser desprendido dos teus bens, ser desprendido das tuas coisas, a ponto de você ser capaz de ajudar o seu irmão, de socorrer o seu irmão, de fazer aos pobres. Tanto é verdade que Jesus não condena aqueles que têm seus bens materiais, que ao mesmo tempo que ele andava com os pobres, ao mesmo tempo que ele andava com os sofredores, ele estava cercado de gente que tinha dinheiro. Olhem lá no Evangelho, acompanhavam Jesus mulheres que dispunham de seus bens para custear as suas viagens, o seu apostolado, a sua missão. Ao lado de Jesus estava Mateus, rico, cobrador de impostos, estava Zaqueu, estava José de Arimateia, que cedeu o túmulo para colocar o corpo de Jesus no final, na sua morte. Estava Nicodemos, que doou perfumes finos para embalsamar o corpo de Jesus. Enfim, estava a família de Betânia, de Lázaro, Marta e Maria. Estavam pessoas de posse, estavam pessoas de dinheiro que colocavam seus bens a serviço da comunidade. E nós terminamos esta reflexão nos perguntando: como estamos dispondo dos nossos bens materiais? Como estamos colocando o nosso serviço, os nossos talentos a serviço das pessoas? De que forma nós estamos lutando com aquilo que temos e possuímos por uma sociedade justa, fraterna e solidária? É isto que o Evangelho nos pergunta hoje. O Evangelho de hoje não é uma condenação pura e simplesmente a um determinado grupo, a uma determinada classe social, mas é uma chamada de atenção para que sejamos pobres em espírito, para que sejamos livres, para que sejamos capazes de repartir o pão com os irmãos e irmãs. Amém. E nós continuamos com este nosso programa, que tem o apoio, que tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafar. Todos os dias, neste mesmo horário, nós podemos nos encontrar, levar a palavra do Senhor bom Jesus até a sua casa, até o seu lar, com a ajuda da Ultrafar. E neste programa nós queremos rezar de maneira especial
por Amélia Brigano Franzon, Vanessa Brigano Franzon e também por Rosalino Valdecir Franzon, falecido, todos da cidade de São Paulo, capital. Peço oração para Dalila Dias Caravante, da cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Bom dia, sou de Macapá, Amapá, busco emprego, peço orações. Sandro José Figueiredo Malvão. Rezamos também na pessoa do Sandro por todos os desempregados. Na oração de hoje peço proteção e saúde para toda a minha família e por todos aqueles que neste momento encontram-se internados, hospitalizados com o Covid. Este nosso irmão, irmã não se identifica. Sheila, meu marido Ecleverson e minha filha Lavínia Laís e também pelo nosso casamento. Sheila Cristina Valentim da Silva de Oliveira, da cidade de Marília, São Paulo. A estes pedidos todos, nós queremos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus e cantando dele pedir a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo Rezemos a oração ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostrastes cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar você, a sua família, e possa te dar uma boa terça-feira. Obrigado à Ultrafarma e ao Sr. Cidinho Oliveira pelo apoio que oferecem à evangelização. Que Deus abençoe o seu dia. Obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Começa agora o Plantão Ultra Descontão. Onde eu encontro remédios de marca ou genéricos que não custem um absurdo. Eline, moleza, é só clicar ultrafarma.com. Eu tô precisando de vitamina, mas eu não tô podendo pagar muito. É fácil, clique em ultrafarma.com. É mais barato e entrega em todo o Brasil. Como faço para comprar dermocosméticos por um preço que não pesa no meu bolso? Eu quero economizar, Botini. Clique agora, ultrafarma.com e economize pra valer.